Olá, meus amores, bom dia. A nossa aula de hoje é dando continuidade à aula anterior, que foi sobre a vinda da família real para o Brasil. Como vocês perceberam, houveram diversos aspectos positivos com a vinda da família real para o Brasil, mas também houve algumas características negativas, principalmente para a população que vivia no Rio de Janeiro, porque, como vocês já sabem, no Brasil já havia um processo já de habitação, já havia moradores descendentes de portugueses, já havia um processo de miscigenação no Brasil. Então, no Rio já tinha essa população, e com a vinda da família real para cá, o Rio de Janeiro teve que se adaptar à nova realidade da família imperial. Então, muita coisa foi modificada. Famílias tiveram que abandonar suas casas para que essas pessoas pudessem se instalar, que não foi legal. Nas feiras, nos mercadinhos livres, tudo era de melhor qualidade para a família real, então as pessoas ficavam com as sobras dessas feiras. Então muita coisa aconteceu nesse período. Porém, foi através desse período que houve um processo de emancipação do nosso país, o nosso país se tornou independente. Houve também conquistas de alianças com outros países, houve um crescimento econômico, houve a introdução do processo de industrialização, que não era algo comum à nossa realidade como colônia. Então houve muita coisa bacana. Então a gente vai falar hoje na aula de hoje sobre esse período tão interessante da história do Brasil e as curiosidades que permeiam aí esse período histórico, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, a primeira curiosidade e muito interessante é que naquela época, né, a família real que participava da realeza, eles tinham, na verdade, um contrato, né? As famílias reais tinham um contrato. E as mulheres, geralmente, as mulheres da realeza, elas casavam muito jovens, elas eram prometidas a outra corte muito jovem e elas não podiam opinar em escolher os seus esposos. Era um casamento arranjado, como foi o casamento do nosso antigo imperador Dom João VI, o imperador também de Portugal, né, que depois veio para o Brasil. O casamento dele foi arranjado pela coroa espanhola e ele casou com a Carlota Joaquina e ela, com menos de 10 anos de idade, ela conheceu o seu esposo. Então ela era muito jovem e foi um casamento arranjado, né? Depois disseram até que ela traía bastante Dom João VI. E essa é uma curiosidade muito interessante. As mulheres casavam muito jovens, com 10, 12 anos de idade. Eram prometidas sem nem conhecer o seu noivo, o seu futuro esposo, e não podiam opinar e nem escolher, fazer essa escolha, porque eram casamentos baseados em relações políticas e reais. Outra curiosidade, não tão importante, não tão relevante, mas achei interessante falar para vocês, é que Dom Pedro, ele comia com as mãos, tá? O Dom Pedro, que é filho de Dom João VI, tá? Ele comia com as mãos, gente, e assim como seu pai, o Dom João VI, né, que ele também comia com as mãos e diziam que ele era muito guloso. E a sua esposa, a Dona Leopoldina, ela era extremamente educada, ela veio de uma corte muito fina, e ela comia com talheres. E isso no começo ela achava estranho, mas depois ela também se adaptou à realidade do esposo, começou a comer com as mãos também, tá? Outra curiosidade, gente, interessante é que Dom Pedro I teve muitos filhos bastardos. A sua esposa, a Dona Leopoldina, só ela teve 8 filhos dele. Outra imperatriz, a Amélia, também teve filhos dele. E a amante principal dele também teve aproximadamente 5 filhos. Isso aqui a história conta, que a história conhece. Além desse contexto todo, provavelmente
ele ainda deve ter vários outros filhos bastardos que não foram nem conhecidos por ele, certo? Ou seja, haviam aí muitos herdeiros para o trono e a sucessão do imperador. Porém, essa sucessão só poderia ser feita por um filho homem. Então, quem assume o poder é Dom Pedro II, quando Dom Pedro I tem que se afastar do poder aqui no Brasil, certo? Outra curiosidade, gente, que eu adoro, que eu acho muito interessante, é essa daqui, ó. É a troca de maridos de Isabel e Leopoldina. Essas duas meninas, essas duas garotas eram filhas de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E como eu já falei, os casamentos eram arranjados e elas não podiam escolher. No dia do casamento, elas conheceram os noivos e uma se apaixonou pelo noivo da outra. Então, o que foi que aconteceu? A Isabel se apaixonou pelo noivo da Leopoldina e a Leopoldina se apaixonou pelo noivo da Isabel. O que foi que elas fizeram? Elas trocaram de noivo, gente, no dia do casamento. E aí, cada uma casou com o noivo que queria. Então, isso foi muito interessante e muito marcante na história dessa família imperial. Outra coisa interessante, gente, eram os nomes, né? Os nomes dessas famílias que participavam que faziam parte de dinastias, de realezas, os nomes dessas pessoas eram enormes. Por quê? Porque essas pessoas elas tinham que carregar toda a herança de uma realeza, toda a herança de uma família real. Então, tinha que vir o nome da avó, da bisavó, do vô, do bisavô, de toda a hereditariedade dessa família. Por exemplo, da Isabel, aqui, ó, Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Então, ela carregava toda a história da realeza da família, certo? Isso era uma característica muito forte da família real de Portugal. Outra coisa interessante, gente, era a higiene bucal deles. Eles não tinham o hábito de tomar banho. Eles passavam uns 3 dias sem tomar banho. Mas eles tinham um ritual de higiene bucal mascando fumo. Eles mascavam fumo. E aqui era uma espécie de escarradeira. Eles escarravam o que eles mastigavam aí e jogavam nesse recipiente aí. Era algo muito chique para eles na época. Então, numa roda de conversa, sempre tinha uma escarradeira ali próxima para que eles pudessem estar mascando seu fumo e jogando nessa escarradeira. E, para finalizar, gente, essa eu achei muito interessante. Vocês sabem que na época as mulheres usavam leques, né? É um acessório importante para a mulher naquela época. Principalmente as mulheres da Europa não tinham esse hábito de usar leques. E quando elas vieram para cá, devido a ser uma região litorânea e de calor, elas usavam bastante leque. E o leque ele era um acessório muito, além de incrementar em toda a roupa, né, e todos os detalhes que as mulheres usavam, era uma forma também de comunicação, porque vocês sabem que a gente vivia na sociedade patriarcal, as mulheres não tinham vez, mas elas, como sempre, muito habilidosas e espertas, elas usavam como uma forma de comunicação. Era uma forma de se comunicar com seus paqueras. Então, se elas encostassem o leque no coração, por exemplo, significava que aquela pessoa tinha conquistado ela. E se ela aproximasse o leque do olho, por exemplo, o leque fechado, era uma forma de marcar um encontro. Então, cada gesto que a mulher fazia com o leque, e os homens compreendiam, porque era uma forma de comunicação, ali eles entendiam, era até uma mensagem quase que subliminar. Eles entendiam que elas queriam comunicar naquele ato, naquele gesto, usando o leque. Então, é também uma curiosidade da época da família real. Foram elas que trouxeram isso para o Brasil, tá certo? E por hoje é só, tá bom? A atividade da aula de hoje é vocês conhecerem, vocês vão viajar em um museu virtual maravilhoso chamado Museu Imperial.
Eu vou deixar o link para vocês acessarem aí no WhatsApp. Vocês acessem e vocês vão escrever um pouco sobre o que vocês acharam mais interessante desse museu, tá bom? E essa atividade vocês vão passar para o meu e-mail ou até pelo WhatsApp também. Tchau, beijos e até a próxima aula.